Bom dia a todos. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Lucas. E hoje nosso tema é no Monte da Tentação, capítulo 4 do livro de Lucas. E vocês podem também deixar aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que nós vamos então fazer exatamente o paralelo, qual é o objetivo desta parte, de Lucas. Ele citou sobre o Monte da Tentação. Nós vamos ter então as nossas respostas e as nossas lições contidas no capítulo 4 de Lucas e no capítulo 6 de Deuteronômio, ok? Capítulo 4 e capítulo 6. Então nós vamos dar início fazendo essa primeira leitura em Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2. Ok? Preparadas? Então vamos lá. Uma coisa importante a gente saber sobre esse tema, que logo depois que nós vimos semana passada, do batismo de Jesus, da sua identificação como Filho de Deus, depois falamos sobre a genealogia de Jesus, diferente da outra genealogia encontrada em Mateus. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, então, e tem um monte, um monte da tentação. Não sei se a Marli foi lá. Foi, Marli? No Monte do Precipício, eu sei que tem esses dois lugares lá. Falei que ia trazer a foto, depois eu coloco no grupo. Mas diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo. Anota aí a palavra, cheio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus. Vamos ficar até aqui. Importante a gente anotar as palavras-chave. Para mim estudar, eu faço isso. Eu tenho que colocar as palavras-chave porque elas são importantes para abrir na nossa mente os princípios que estão inseridos naquele texto e dentro daquele contexto. Então, sempre quando você for ler, sempre sublinhe as palavras-chave, isso abre o seu entendimento. Então, depois de Jesus ser batizado por João, ele voltou. Então, aqui fala a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele foi levado pelo Espírito. Olha, tem uns que falam assim, ele foi impelido pelo Espírito, outros ele foi levado pelo Espírito, outros ele foi acompanhado pelo Espírito. Não, então ele foi levado mesmo pelo Espírito Santo, então, ao deserto, e lá ele foi então tentado pelo diabo. Então o papel do Espírito Santo aqui é muito significativo, Ele já começa falando isso. O papel dele é muito significativo por 3 razões muito importantes. Primeiro, foi o papel do Espírito Santo em levar Jesus ao deserto, revela que essa confrontação de Jesus com o diabo, ela foi permitida, foi algo permitido por Deus, Porque existia no mundo espiritual algo que precisava acontecer, certo? E isso tem a ver com o livro de Deuteronômio. Isso é importante a gente entender, certo? Porque o povo de Deus, quando saiu do Egito e andou 40 anos, e sempre que esses são proféticos, esses números são proféticos, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto. Então, só que o povo não venceu, a sua prova de fé no deserto, como homens, não venceram. Então Jesus foi impelido pelo Espírito, Deus permitiu que acontecesse isso para que ele vencesse aquilo que o povo não tinha vencido e aquilo que nós não conseguiremos vencer sem ele. Então ele nos ensina também a lição como que nós podemos vencer
certo? Então, ele tem esse nuance, né? Então, tem a ver também com o povo que parou 40 anos no deserto e não conseguiu vencer. E se você vê as tentações que aconteceram lá, né? As provas, que lá não era tentação, lá era prova, né? Eles foram provados no deserto, certo? Mas aqui Jesus foi provado também. Então, mas ele venceu, para que nós também pudéssemos entender que nós também podemos vencer, e ainda, como diz a palavra de Deus, nós já somos mais do que vencedores. Então, atividade, outra coisa importante aqui, a atividade do Espírito Santo é uma ênfase no Evangelho de Lucas. Olha que coisa importante, né? Ele sempre fala, se refere ao Espírito Santo de Deus, né? A esse poder que estava com Jesus e trabalhava e trazia, né, permeou todo o ministério dele, revelando então a autoridade, a unção que ele tinha de Deus e a missão que ele tinha. Então o Espírito Santo estava permeado, né, várias vezes no livro de Lucas. Terceira coisa importante, né, o papel do Espírito Santo aqui é o envolvimento do Espírito na vida de Jesus, né, que ressalta então a sua genuína humanidade, certo? Porque ele precisava então dessa ajuda divina, certo? Ali com ele, lembrando quem ele era, tanto aqui como lá, né? Trazendo sempre. E ele fala assim, quando eu for, eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, que ensinará toda a verdade, tudo aquilo que o Pai quer que vocês saibam, né? Que eu já falei para vocês, ele vai reafirmar, vai lembrar vocês de todas as coisas, né? Então, acredito que ele também tinha essa questão, né, de Jesus. Então, o enchimento, aqui nós vemos dois textos importantes. Eu vou pedir para alguém ler Efésios 5:18 e outra pessoa vai ler Gálatas 5:18, que eles falam sobre o enchimento e sobre a direção do Espírito Santo na vida dos seus filhos, né, que algo que é uma chave para a nossa capacitação cristã, também, porque, gente, se nós formos considerar, nós também estamos vivendo nossa jornada cristã no meio de um deserto, porque esse mundo é um deserto, né, de amor, de bondade, então, de falta de tantas coisas que estão acontecendo que a gente, então, nós também somos peregrinos, né, nesse lugar bem árido, né. Mas nós temos aqui então a chave é estar o quê? Cheios e sendo o quê? Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, quem vai ler Efésios 5:18? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Sim. Enchei-vos do Espírito de Deus. É interessante esse capítulo de Efésios, que depois ele vai explicando como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que ela deve andar, quer dizer, andando. Aí ele vai falando o que não nos preenche e aquilo que nos enche. Então ele vai explicando o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Importante ler esse capítulo. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Sim, então nós somos o quê? Guiados pelo Espírito. O Espírito que é o Espírito de vida, né? Que traz a vida de Deus para nós e tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. Então, a importância da gente saber que assim como Jesus Cristo, nós também somos capacitados na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, nas nossas crises, nas nossas provações. Nós somos habilitadas também pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que deve nos guiar em todas as coisas, né? É muito importante isso. Ontem eu tive uma experiência bem legal, porque o meu celular, ele estava uma obra. Eu passei quase até 3 horas da manhã tentando editar o meu devocional. Eu falei, Deus, olha, ele não ficou um dia sem, não sei quando eu fiquei no hospital. Amanhã não vai ter, porque... E ele falando, porque tá cheio, porque a memória tá cheia,
Aí todo mundo, compra de mais memória, compra mais. Falei, gente, não posso, não quero e não vou, não posso fazer isso. Aí, de manhã eu levantei, se eu vou fazer uma caminhada, vou lá na loja 100, vou ver se tem celular lá. Eu falei, ai, gente, mas eu não posso fazer isso, não quero. Daí, bem na minha mente, assim, vai aonde alguém possa te ajudar a explicar o que está acontecendo. Eu falei, aí eu fui lá num rapaz lá perto de casa que conserta celular. Gente, ele foi lá e falou assim, sabe esse aplicativo que a senhora edita? Então, ele está comendo metade, só tem 64 de memória. Só ele está comendo 32 gigas da sua memória, metade da memória do seu celular. Então, quando a senhora usar, a senhora usa ele, a senhora vai lá e limpa ele. Pronto, meu celular está com 20% só de ocupação de memória, o restante eu posso usar quanto eu quiser. Então agora pensa, se eu não tivesse ouvido esse primeiro comando, eu tinha ido lá na loja fazer uma dívida que eu não podia fazer. Entende? Desnecessária. Então assim, eu sei que parece, mas para mim é importante. Falei, não, eu tenho que ouvir meu primeiro comando. Fui lá e aconteceu. Então a importância de nós estarmos ouvindo, sendo guiados, né, pelo Espírito Santo, para a gente não fazer muita bobeira, né? Senão a gente faz muita besteira, que não devia. Então, isso é importante na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, nós estarmos sendo guiados pelo Espírito e andando no Espírito também. Foi nesse deserto, né? Foi no deserto que Israel fracassou em seu teste de fé diante de Deus. E aí nós vamos ver Números 14. Eu não vou poder ler porque é muito grande, mas eu quero que vocês leiam em casa, ok? Então, Números 14, ele fala a respeito de como o povo, né, teve também as suas provações. Números 14. E aqui ele fala sobre a rebelião do povo, sobre como Moisés teve que interceder, né, pelo povo para Deus não aniquilar, e o castigo dado por Deus e a derrota do povo por causa da rebelião, por causa da rebeldia, né? Porque eles tinham um espírito de rebeldia muito grande e naquele deserto lá Deus quis retirar esse espírito de rebeldia, de ingratidão, de murmuração, e o povo então foi testado nesse tempo no deserto. Então, e eles não conseguiram passar na prova deles, certo? Além disso, Jesus estava sendo então testado. Então, olha só, primeiro, eles não passaram, mas Jesus passou. Se ele passou, ele dá para nós a garantia que nós também podemos passar, ok? Mas além disso, quando Jesus estava ali no deserto, no monte da tentação, ele estava sendo testado como o último Adão. Vamos ver 1 Coríntios 15, 45. Quem pode ler? 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, aquele que traz isso. Adão também passou no teste dele? Também não passou. Então, Jesus teria que passar. Adão não passou, o povo não passou, mas Jesus passou, mostrando para nós que nós também podemos passar. Então, Jesus também, ele passou, foi testado como o último Adão. E ele foi o quê? Aprovado. Ok? Então, aquele que teria sucesso aonde o primeiro Adão fracassou. Então, a palavra grega, traduzida como tentado, é peirazo. Peirazo. Que significa testado, né? Então a gente fala provado, mas a palavra original no grego é peirazo, que quer dizer testado. Ele foi testado. O povo foi provado, mas Jesus foi o quê? Testado. Então nos versículos 3 e 4, Satanás tentou Jesus no ponto. Em que ponto ele foi tentado? O primeiro nós vamos ler aqui. Então,
Satanás testou Jesus no ponto de sua fraqueza física e da sua fome. Quando ele diz o quê? Então vamos lá. Se você, olha só, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, nós já ouvimos essa expressão, ok? Uma coisa importante da gente entender aqui, antes da gente falar sobre essa expressão, é falar o que aconteceu no deserto. Vocês lembram qual que é o primeiro mandamento? Lá em Êxodo 17:2, alguém pode ler para nós? Tem um mandamento lá em Êxodo 17:2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para bebermos. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que no deserto ali, o povo não foi testado. Eles fizeram o quê? Várias vezes. Testaram a quem? A Deus. Ali foi diferente. Ok? Então eu falei, eles testaram a Deus no deserto. Não foram eles estavam se sentindo o máximo, não era? E eles achavam que eles poderiam ordenar, mandar em Deus, que era um Deus igual os outros deuses que tinham no Egito, que o povo achava que faziam tudo o que eles queriam. Então eles começaram o quê? Porque eles não tinham uma prática de adoração, eles conheciam o Deus, né? O Deus desconhecido, que só conheceram o poder dele por causa das pragas. Então eles não tinham uma prática de adoração. Então, como o povo lá fazia com os deuses deles, nós podemos fazer com o nosso também. Vamos exigir dele, né? Vamos ordenar que ele faça o que ele... Não, então, eles não foram testados. Eles tentaram a Deus várias vezes no deserto. Vamos ver Deuteronômio 6,16. O que está escrito lá agora? A respeito disso. Deuteronômio 6,16. Não tentará o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Exatamente, porque existia então um mandamento, não existia um mandamento? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não está escrito lá? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E foi isso que esse povo fez o tempo todo, 40 anos lá andando, fazendo o quê? Testando. Certo? Então, é importante a gente entender, Moisés falou, não põe à prova o Senhor seu Deus, como vocês fizeram lá em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, os seus testemunhos, os seus estatutos, que ele nos ordenou. Então, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, eles tiveram necessidades e fizeram, então, com que tentaram ao Senhor e não creram nele. Porque o que significa tentar ao Senhor? Nesse contexto, é quando você não crê que ele é realmente, porque eles ficaram provando, se o Senhor realmente faz isso, o Senhor vai fazer, se o Senhor realmente é. Então eles não criam, não tinha. E todo esse processo de 40 anos no deserto era para tirar a incredulidade, o espírito de rebeldia e a ingratidão do coração daquele povo. Eles não entraram na terra prometida, por quê? Eram incrédulos, porque eram rebeldes, certo? E porque eram ingratos. Então, eles não foram aprovados no seu teste por causa disso. Salmo 106,14 também fala, vamos ver lá. Salmo 106,14. Salmo 106,14.
Olha só. Dominados pela fome. No deserto puseram Deus à prova nas regiões áridas. Então, qual foi a tentação deles? Tentaram o Senhor Deus aonde? Quando estiveram fome. Aí, o que faz o diabo? Acha que Jesus, quando ele tivesse fome, assim como o povo não foi aprovado, ele também não seria aprovado. Então, olha só, importante a gente entender isso. Vamos ver Números 11:4, também fala a respeito. Números 11, versículo 4. Vamos anotar. Pode ler. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Então, olha só, gente, a manipulação. Quem dará carne para nós comermos? Fazendo de novo, testando, provando o Senhor, manipulando. A quem será que vai dar carne para a gente comer? Mas até hoje a gente passa por isso, né? Até hoje a gente faz isso. A estratégia de Satanás é a mesma, né? Não muda. Não, Desde Eva, a estratégia dele sempre é: primeiro a mente, depois vai para o coração e depois ele usa a sua vontade. Ele seduz a sua mente, depois ele desce para o seu coração. E é muito importante a gente entender. Nós vamos entender mais uma parte aqui, certo? Então, olha a prova. 1 Coríntios 10:9. Então, também fala disso, Edileus. Vamos ver lá. 1 Coríntios 10:9. Só para a gente entender como que uma coisa tem a ver com outra. O que essa provação do povo de Israel no deserto tem a ver também com a tentação de Jesus. Isso. 1 Coríntios 10:9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então, lição para nós. O que está escrito aí? Não ponha o Senhor à prova. A gente faz isso ou não faz? Faz, a gente faz. Às vezes até inconsciente. Inconscientemente, às vezes as orações erradas. Quantas vezes as pessoas oram testando? Então ele fala assim, ó, não o quê? Fala, não devemos pôr o Senhor à prova. Isso. Não pôr ele à prova. A minha tradução diz, ó, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Olha só. Hebreus 4:15 também nos orienta, nos exorta a não fazer isso. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então aí mostrando, né? Paulo lembrando da vitória de Jesus, certo? Ele foi tentado, mas ele foi o quê? Aprovado. Para quê? Para que ele pudesse entender as nossas próprias fraquezas. Então ele foi. Agora o importante da gente entender, Hebreus 2:18 também fala. Alguém lê lá para nós? Acho que foi que a Elaine leu, né, Elaine? Hebreus 2:18. Não foi. Lê lá. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então olha só, mesma coisa. Então a prova de que a vitória de Jesus ali no monte da tentação, ela é para nós, então, um princípio e um exemplo, né, Elaine? Lê, repete de novo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sim, entendemos? Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo e ele é a nossa vitória, né? No meio das provações e das tentações. Mas nós precisamos lembrar, nós não podemos provar o Senhor, tentar o Senhor, né? Como ele falou aqui. Agora, algo muito importante também da gente entender
que a palavra de Deus, eu não sei se é o próprio Lucas, porque eu não tive tempo de procurar, mas que nós temos 3 inimigos, quem sabe? Que fala que a nossa luta, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim com os principados e contra as potestades. Mas os nossos inimigos pessoais, quais são eles? Lembra? Nossa tentação. Concupiscência da carne, certo? Por isso eles tiveram no deserto fome e sede. E fizeram o quê? Tentaram Jesus, da carne. E Satanás achou que Jesus ia cair pela mesma coisa. Mas também a segunda é o que é? A soberba da vida. Eles queriam usar a palavra contra Deus. Gente, Satanás não fez isso? Ele usou a própria palavra para tentar Jesus. E o povo usou a palavra para quê? Olha só, eles usaram a palavra contra ele. O senhor não falou isso, não disse isso, E a terceira é a concupiscência dos olhos, né? Então, Satanás leva Jesus lá para o alto do pináculo e ele queria que Jesus estivesse mostrando, na verdade, para Jesus um atalho, né? Que ele poderia chegar antes, não precisava passar por tudo que ele tinha que passar pela cruz, por tudo, para chegar não. Então, ele já queria ludibriar Jesus, impedir ele que completasse, então, a sua missão ali na crucificação. É os mesmos atalhos que a gente sofre hoje. Então, é os mesmos atalhos, os mesmos golpes, mas nós precisamos entender quais as armas que ele usou e que são as armas que nós precisamos usar também. Entendeu? Amém. 1 Coríntios 10:13. Pode ler para nós. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Exatamente. Então, ele é, na verdade, o nosso próprio escape, né? Então, vamos dar continuidade. Então, nos versículos 3 e 4, Satanás tentou Jesus no ponto da sua fraqueza física, que era qual? A fome. Então, ele disse a esta pedra que se transforme em pão. Então, a expressão, se tu és o Filho de Deus, não está expressando no primeiro momento dúvida de que Jesus seja Deus, ok? Pra gente, não está expressando. Ela é melhor entendida como visto que tu és o Filho de Deus, certo? Não que ele estivesse duvidando, mas visto que tu és o Filho de Deus. Então, o diabo tentou seduzir Jesus a saciar a sua fome extrema pelo exercício dos poderes divinos, que ele não poderia exercer até ele sair daquele deserto. Você sabe que o ministério de Jesus, ele começou depois que ele saiu dali, que ele começou a curar, libertar. Então, ele não poderia exercer sem os seus poderes divinos antes dele sair dessa prova. Tanto é que, se você ler, não tem nada de exercício do poder de que ele tinha, a não ser depois que ele saiu. Ele não então, demonstrou para Satanás. Não, nada. Ok? Então, o diabo tentou ele dessa forma. No entanto, o dever de Jesus era fazer o quê? Sofrer e suportar pacientemente a privação como um homem perfeitamente obediente, que esperava em Deus por livramento e fortalecimento. Daí foi o que a Suelen falou para nós. Se ele não passa por ele, como que ele ia se compadecer das nossas fraquezas? Como ele ia nos ajudar a vencer as tentações se ele não passasse também por essa prova? Ele teria que passar como homem, né? Sentindo a dor, da fome, da sede, todas essas coisas. Ele teve que suportar pacientemente para nos ensinar e para nos dar a vitória que nós também poderíamos passar. Então, podemos também, que eu acho que é importante aqui, pensar que Satanás queria que Jesus de alguma forma duvidasse da sua paternidade espiritual.
se tu és filho de Deus. Lembra que nós vimos lá que a primeira coisa que Deus fez quando Jesus batizou não foi falar sobre a missão dele, ele falou, tu és o meu filho amado. Deus reafirmou a identidade de filho. Toda a obra de Jesus, o ministério de Jesus era pautado na sua identidade como filho de Deus. Tanto é que quando você lê, Jesus não chama Deus de Deus, ele chama de Pai. Então ele sempre reforçou isso, porque era isso que dava o sentido para a vida dele na terra e para o ministério e para a missão que Deus deu. Eu sou filho de Deus. Então, Deus reforçou lá, e aqui Satanás veio aqui fazer o quê? Acho que não é bem assim não, você deve pensar sobre isso. Então, olha só, ele veio tentar com que Jesus duvidasse da sua paternidade espiritual. Irmãs, eu falo uma coisa muito importante, o ícone da sua identidade era Jesus é o Filho de Deus. A perda da consciência da nossa identidade espiritual como Filho de Deus, ela tem causado muitos desastres em todas as áreas da nossa vida. Sabia, irmãs? Por isso que Satanás continua investindo contra a autoridade de pai. Todos os que tiveram problemas com a sua paternidade natural têm problemas no seu relacionamento com Deus como pai. Não consegue entender essa relação ou ter um relacionamento com Deus como pai, não consegue nem chamar Deus de pai. Por quê? Porque o pai é o representante de Deus aqui na terra. Ele é o homem, o pai é. E quando ele não representa bem esse papel, ele deixa sequelas aonde? Na nossa identidade. Então, muitos filhos, muitas mulheres, principalmente as mulheres, têm problemas de autoestima, de rejeição, de não se sentirem amadas nem valorizadas porque de alguma forma não foram marcadas por esse amor significativo dos seus pais. Então elas têm dificuldades em relação à sua própria valor e importância. E hoje essa crise de identidade que nós vemos nesse mundo, toda ela está ligada a isso. Certo? Por quê? Por causa da paternidade. Então, nós precisamos entender que a nossa adoção, como filhos de Deus, e nós temos isso na nossa vida. Eu tenho um pai que cuida, um pai que zela, um pai que me ama, que valoriza, que me trouxe para a sua família, me fez pertencente. É esse pai que eu tenho que me relacionar. Chamar Deus de pai. Então, como filhos de Deus, isso nós precisamos entender. Jesus, ele respondeu citando qual palavra? A palavra que está escrita em Deuteronômio 8:3. Quem pode ler? Assim ele nos humilhou e nos deixou passar fome, mas depois nos sustentou com maná, e nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Exatamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certo? Então aqui Jesus respondeu citando a palavra que está escrita exatamente aí em Deuteronômio 8:3. Então, no contexto dessa citação, ele trata das necessidades de Israel, que eles tinham ali então no deserto por 40 anos. Então, fisicamente, ele traz então, para eles o maná, que é espiritualmente a presença de Deus e a presença da sua palavra. Hoje para nós, naquele tempo era aquele pão. Mas Jesus, quando ele se apresenta como pão da vida, ele lembra: eu sou, sabe aquele pão, aquele maná que Deus mandou para vocês quando vocês tiveram fome? Esse maná sou eu, hoje para nós, eu sou o teu pão. E a palavra de Deus diz que para aqueles que continuarem crendo, há um maná escondido. O espírito alimentado, Sim, sim, porque Jesus é o nosso pão, ele é o alimento do nosso espírito. Ele se tornou, então, o maná era uma pré-figura de quem Jesus seria, do que ele é para nós, o pão
da vida, o maná que desceu do céu para alimentar a nossa vida, nosso espírito, porque o nosso espírito só se alimenta de Deus, né? Só se alimenta do pão da vida que é Jesus, e também que é a sua palavra, porque essa palavra não é só uma palavra, essa palavra é uma pessoa, e essa palavra tem o quê? Vida. Se você está morrendo espiritualmente, coma o pão, porque ele é vida para nós, né? Então, já a segunda e a terceira prova, né, é em Lucas 4, de 5 a 12, ela está invertida em relação ao livro de Mateus, capítulo 4. Então, Mateus, ele narra de uma forma e Lucas narra de outra forma. Então, a razão óbvia seria que a estrutura mais ampla do Evangelho de Lucas retrata Jesus seguindo em direção a Jerusalém, como prova final em que Lucas, correndo, então, no pináculo, no templo de Jerusalém. Então, ele tinha essa visão profética de Jesus, né, na entrada de Jerusalém e até aonde ele iria, todas essas coisas. Então, ele tinha essa visão profética de Jesus, como Messias. Então, Jesus reinará sobre todos os reinos do mundo no final desta era, todos nós sabemos disso. Satanás, então, tentou seduzir Jesus com um atalho para esse tipo de autoridade, queria que ele pegasse a autoridade dos reinos antes do tempo, né? Embora Satanás seja chamado de o príncipe desse mundo, a sua alegação de que o mundo lhe foi entregue e de que ele podia dá-lo a quem quisesse é falso, é uma mentira, ok? Então, ele já trabalhou a mentira. O diabo é um usurpador do domínio de Deus, ele queria usurpar. Então, não é de se surpreender que ele não disse a verdade, pois ele é um mentiroso e ele é o pai da mentira. Jesus citou novamente Deuteronômio 6,13. Vamos lá. Deuteronômio 6,13. Quem é o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jure somente pelo seu nome. Então, nós temos ali o primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo, então, Êxodo 20, capítulo 3, também. Para deixar claro que somente, então, Jesus respondeu, ó, a resposta dele é para deixar claro que somente Deus é digno de toda a adoração. Isso que nos leva, então, ao primeiro mandamento. Então, depois de dessas duas tentações falharem, o diabo procurou surpreender Jesus, fazendo outra coisa, que era citando as Escrituras. E nós vamos, então, irmãs, encerrar nesse parágrafo aqui, e na semana que vem a gente termina, então. Ok? Que nós temos nosso tempo para nós irmos nos prepararmos para nós irmos para o culto. Então, até aqui, deu para as irmãs entender do que nós estamos tratando, né, nesse deserto da tentação, o que tinha a ver, né, com o povo e o que tem a ver com a gente também. Ok, amadas? Que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente fecha, então, esse capítulo.